Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está aqui, mas hoje iniciamos uma nova caminhada, um novo estudo aprofundado da Palavra de Deus e esse novo ciclo de vídeos e essa série de vídeos, ela vai falar um pouquinho sobre a pneumatologia. O que é isso? A pneumatologia é a teologia do Espírito Santo. Afinal, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, como ele trabalha em nós, através de nós. E nesse primeiro momento é importante a gente lembrar, é importante a gente rever aquilo que a teologia mesmo, os grandes teólogos falam a respeito do Espírito Santo. Qualquer livro de teologia que você for pegar, qualquer estudo, a primeira coisa que aparece sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo não é nenhuma força e nenhuma energia. Mas o que isso significa na prática? Como assim o Espírito Santo não é uma força e não é uma energia? Então, vamos aqui tentar traçar um paralelo do que seria então uma força. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma força que nos move. É algo que nos leva, que nos impulsiona para algum lugar a realizar alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele não é uma força que nos move, que nos impele ao movimento. O Espírito Santo, ele não é essa coisa que a gente acredita que seja, que além de nós, apesar de nós, a revelia da nossa própria vontade, ele realiza coisas, realiza os desejos, os ímpetos dele. Tem até uma música que eu gosto bastante, mas ela fala assim que o Espírito Santo é uma força que se move entre nós. Não, isso está errado. Ele não é uma força, ele não nos impele a nada, ele não nos obriga a nada. O Espírito Santo, ele trabalha em nós sim, mas não como uma força externa a nós, que nos impulsiona a realizar algo, a fazer alguma coisa, a transformar alguma coisa. Então não é uma força que move objetos e pessoas do lugar, né? Então existe muito esse sincretismo religioso dentro da teologia, que acredita, né, algumas vertentes teológicas acreditam que o Espírito Santo é essa força que move pessoas e objetos do lugar, que move a natureza, né, assim como o vento, como a chuva, as águas, né, uma força da natureza. Mas esse não é o Espírito Santo. Existe sim essas forças da natureza. No entanto, não é o Espírito Santo, não é o agir do Espírito Santo, essa força que se move, que move coisas, que move pessoas e que movimenta os acontecimentos históricos, inclusive, para a realização dos propósitos de Deus. O Espírito Santo não é uma força, também ele não é uma energia. Nós não vamos ficar empoderados, nós não vamos, né, levantar as mãos e da nossa mão vai sair força, vai sair energia, a gente não vai movimentar essa energia, a gente não consegue manipular o Espírito Santo, assim como a gente, né, acredita que manipula as energias da Terra. Igual tem umas crenças que acreditam que algumas pedras trazem energia e que algumas plantas movimentam a energia do lugar. O gato, ele absorve energias negativas do lugar. Então são coisas assim, sabe, que são energias que eu acredito que exista sim, umas energias, um ambiente pesado, né? A gente chama de energia por não ter outra palavra mais adequada, mas existe sim ambientes mais carregados espiritualmente que traz uma energia diferente, tanto nas pessoas como em determinados ambientes. Mas esse não é o Espírito Santo. E qual é a grande tendência? O grande erro de pensar no Espírito Santo como uma força ou como uma energia. Primeiro, a força, ela nos movimenta. Além de nós, apesar de nós, é algo que vai nos movimentar, que vai nos impelir a algo. E a energia é algo que eu posso manipular.
é algo que eu posso mover, colocar as pedras, colocar a oração, fazer as coisas do jeito certo, e aí sim eu vou conseguir manipular o Espírito Santo, eu vou impor as mãos e o Espírito Santo vai agir, e aquela coisa, né, de conduzir a energia segundo a minha própria vontade, num extremo, e no outro extremo que eu não tenho escolha, que eu sou dominado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo me impele, quase que me obriga a realizar algo que eu estou fora de mim, eu não consigo entender, compreender o Espírito Santo. Então essa força que se move entre nós é algo que eu não consigo compreender, é algo que eu não consigo controlar, e ao mesmo tempo, quando a gente trabalha assim dessa forma, a gente se isenta da responsabilidade de realizações dos nossos próprios atos, né? Igual a gente tem muitos meios cristãos aí que se dizem cristãos, que eles induzem as pessoas a transes e que elas saem de si e ali elas acreditam que elas estão sendo tomadas pelo Espírito Santo. Mas é um grande erro teológico, é um grande erro prático da teologia mesmo, né, da teologia prática, acreditar que o Espírito Santo tanto é uma força que se apodera de mim e que me tira do controle e que realiza as coisas apesar de mim, ou que ele é uma energia que eu posso dominar, eu posso manipular, eu posso controlar. O Espírito Santo, ele não é nada disso, ele é uma pessoa. E aí, quando a gente trabalha o Espírito Santo como uma pessoa, a responsabilidade ela é mútua, é um relacionamento pessoal. Quando o Espírito Santo ele é tido como um ser pessoal, ele se relaciona comigo, ele conversa, ele me atrai para conversa, ele argumenta comigo, eu argumento com ele, e a gente vai tendo essa conversa. Não compreendi, não entendi, e o Espírito Santo ele nos leva à compreensão de Deus, ao pleno conhecimento de Deus através da pessoa de Cristo. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, estamos falando de uma pessoa que nos convence, não que nos obriga e nem que é manipulado por nós. São duas pessoas conversando, duas pessoas se relacionando. É claro que o Espírito Santo ele tem muito mais conhecimento do que nós, e assim como estamos diante de um mestre, de uma pessoa que sabe mais do que nós, é muito inteligente a gente baixar a guarda e a gente olhar para ele como alguém que pode nos instruir, que sabe mais, que simplesmente sabe mais do que nós, que entende mais do que nós e que nos traz para perto, nos conduz segundo o seu próprio conhecimento de Deus e nos revela para que a nossa opinião ela seja transformada com relação a Deus, com relação às pessoas que nos cercam, aos acontecimentos históricos, tanto no nível pessoal como no nível mais geral. Então o Espírito Santo ele é essa pessoa que se relaciona comigo, que eu posso perguntar, ele vai me responder, não é algo que vai me levar por caminhos que eu desconheço, porque a palavra diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. E hoje nós temos esse acesso a Deus, assim como os profetas do Antigo Testamento. Então, Deus pode revelar a nós, através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, tudo aquilo que é o desejo do coração de Deus. Então, a gente não anda às cegas com Deus. Eu não sei por onde eu estou indo. Então, você não está orando. Então, você não está se relacionando com o Espírito Santo, porque é interesse de Deus. Jesus diz, eu já não os chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ou seja, ele quer que a gente saiba o que ele faz, ele quer que a gente saiba por onde ele está nos conduzindo, para onde Deus está nos levando, e esse conhecimento dos fatos e da pessoa de Deus, dos propósitos de Deus, se dá através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós.